vai iniciar o jogo, que é para olhar as energias. Esse primeiro vai ser voltado para as minhas energias, pessoa física. Depois eu faço uma outra gravação com a pessoa jurídica, se vocês desejarem. Vou aumentar aqui o áudio. Eu coloquei o microfone para ver se fica melhor a gravação para vocês. Captação. Essa é a forma que todo cliente da Escuta que Abraça acaba visualizando o jogo, tá? Tanto conversando aqui comigo, ele me vê essa conversa, como também tem essa informação da mesa. Então a gente está o tempo inteiro se olhando e conversando, mas também o cliente tendo a visão da mesa. E por que tendo a visão da mesa? Por conta de que a gente trabalha no tarô com os arquétipos, né? E isso faz toda a diferença, você visualizar a carta que está sendo trazida ali em informação. Tá? Vou me concentrar um pouquinho aqui. Então, as energias de Cristina toda foi. Ah, meu Deus, desde 1915. As energias no plano físico, astral, mental, espiritual. Assim. Ok. Se eu estivesse jogando para outra pessoa que não eu, ia dispor as cartas aqui e você ia escolhendo conforme eu vou colocando à disposição, bem devagar, o cliente vai escolhendo. Como no caso, o cliente hoje sou eu vou me sintonizar aqui e a partir dessa sintonia vou escolher as 10 cartas que serão utilizadas para esse jogo, que é um jogo do plano geral que fala sobre as energias física, astral, que é emocional, mental e espiritual. Então, vou dar uma olhada como é que estão as minhas energias nesse momento, tá? Essa jogada, ela dura de 6 meses a um ano, mas ela fala sobre energias do momento atual, passando um pouquinho do que aconteceu no passado, como é que estão as energias no presente e, se permanecer, se não fizer alguma mudança, como é que segue para o futuro, tá? Escondidinho aqui, eu quero ela. Tá um, carta dois, carta três, carta quatro, cinco, seis e carta sete. Vou tirar aqui meus patuás para dar mais espaço. Essas são as minhas cartas. Elas vão trazer informações sobre a energia do plano mental, do plano físico, do plano emocional, do plano mental e do plano espiritual, tá? Vou deixar todas as amostras e a gente vem fazendo a leitura, trazendo as informações e as reflexões sobre. Muito minha cara mesmo, aquele plano espiritual atual. Vamos lá. Então, olhando para as cartas que saíram aqui no plano físico, tá? Pajem de paus, rainha de pentáculos, a torre e a lua. No plano físico, na matéria, que também fala da questão financeira, tem o pajem de paus. Paus fala sobre
o elemento fogo, que está ligado à ação, vontade e espiritualidade, e o pajem é a pessoa mais nova, como se fosse a criança no tarô. Então ele traz essa jovialidade no plano físico, trazendo do passado para o presente. Essa carta vai ficar aqui de onde nasce a energia, então a gente fala de passado, a gente fala como nascedouro, de onde nasce a energia. Essas duas cartas vão falar aqui do momento atual e a quarta carta vai falar um pouco do futuro. De onde nasce essa energia? Nasce de um lugar jovem, iniciante, uma criança voltada para esse lugar, querendo fazer coisas. Então, por conta do fogo, né, da ação, ela está aqui jogando. Vou mostrar um pouco mais para vocês acá. Ela está jogando uma espécie de cajado ou varinha mágica, e ela faz um círculo, né? Ela gira essa varinha, então faz esse formato de círculo nesse giro, como se ela estivesse dançando, se conectando com essa energia da ação do fazer. Então, o plano físico está nessa, iniciou com essa energia para a Luciene, para mim. A Rainha de Pentáculos traz informações sobre. Pentáculos está ligado ao elemento ouro. Ouro é o elemento. Elemento ouro não. Pentáculos é o naipe de ouro, ligado ao elemento terra. E esse elemento fala da matéria, do financeiro. Então, está no físico, falando do próprio físico. A rainha de pentáculos, ela é aquela rainha cheia de glamour, cheia de brilho, né? Porque ela está falando da terra, do ouro. É alguém planejador, alguém que analisa. Então, nesse momento, é esse tipo de energia que está aqui, junto com a torre. A torre, nesse baralho, ela tem uma diferença que ela simboliza o tronco de uma árvore e esse raio acessando o tronco dessa árvore. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho a imagem próxima para vocês. Tem... Aí fica mais nítida. Então a torre tem esse tronco dessa árvore, que estão os animais, tem a borboleta e tem um raio atingindo essa árvore. A torre, dentro do tarô, ela fala de algo que vai ruir, que vai cair, mesmo que você não tenha se programado para terminar isso, para que isso se finde. E, de fato, no meu planejamento físico atual, tem coisas findando, tem coisas acabando mesmo, finalizando para o início de um novo ciclo. Então, eu tenho, nesse momento presente, essa rainha de pentáculos me falando, é isso, tenha planejamento, tem as coisas ali firmes, né? Uma rainha que traz esse brilho, mas traz essa firmeza. Então, seja firme no seu planejamento, na sua escolha para o material, para o plano físico, porque vão ter coisas que de fato vão ruir, vão se encerrar, querendo ou não querendo. A carta da torre nos baralhos, nos tarôs, ela traz é, um certo temor. E ela tem um significado diferente, inclusive, do baralho cigano, tá? Isso eu estou trazendo o significado da torre no tarô. Então, nesse momento presente, de fato, tem muitas coisas ruindo, mesmo que eu não tenha, e sem eu ter o controle disso. E no plano físico, no futuro, tem a Lua. A carta da Lua aqui, ela tem essa dualidade, que tem esse lobo negro e esse lobo branco, os dois sinalizando essas duas fases, e também sinalizando luz e sombra, mas a carta da Lua é uma lua cheia. A carta da Lua me traz muita informação sobre fases da vida, fases que a gente vai passando, que nos levam ao mergulho interno profundo para que a partir disso as coisas possam surgir. E eu estou nesse momento no meu plano físico mergulhando, apesar dessa carta estar indicando o futuro, então me sinaliza que eu vou mergulhar ainda mais nessas questões da matéria, do físico, buscando, eu tenho feito aí uma busca
para entender as minhas crenças com o financeiro, como é que eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Não, tinha dificuldades. É desafiador, sempre foi desafiador lidar com dinheiro. E até isso mesmo, é esse tipo de crença que eu tenho, né? Eu falo nesse lugar como se fosse um lugar confortável, e não é um lugar super desconfortável. Então, o que eu venho fazendo é mergulhando internamente para entender quais são as falas, os pensamentos, as coisas que eu creio, as minhas crenças relacionadas ao dinheiro, que eu trago para mim como se fosse um lugar confortável, mas que não é nada confortável. Eu tento trazer uma tranquilidade para que eu consiga pensar melhor, elaborar melhor sobre essas coisas, mas eu acabo amenizando alguns problemas, inclusive. E como que eu olho para isso de frente? Para olhar para isso de frente, eu preciso fazer um mergulho interno, e ela está mergulhando aqui nesse mar, para que desse mergulho eu possa entender todas as minhas fases, entender as minhas dualidades. Então, o que está na luz ligado ao plano físico, o que está na sombra ligado a esse plano físico, para que eu possa, a partir disso, me programar. No plano físico, meu jogo me diz que é o momento que nasce uma vontade, uma ação, um desejo, uma ligação também espiritual. Então, é um nascedouro, é uma criança, uma sensação inicial dessa vontade, desse fazer do plano físico, de mudar isso, que nesse momento traz essa rainha de pentáculos, essa força madura, consciente de que é preciso fazer mudanças, fazer planejamentos nesse plano físico, e que eu tenho consciência disso. Eu sou uma rainha, então tem essa energia de consciência, porque coisas estão ruindo sem eu ter qualquer tipo de controle. Então, aprender a olhar para isso com maturidade, porque vai ter fim, vai ruir, coisas vão acontecer, vão se acabar, e pode ser, de momento, inicialmente parecer negativas, mas é o decorrer da vida, tem coisas que se fecham para que outras possam iniciar. A gente pode fazer isso, às vezes, de forma tranquila, às vezes não. Precisa ser no pulso, e eu sei que nesse momento tem algumas mudanças que estão acontecendo porque eu não as fiz lá atrás. E que agora eu preciso olhar de frente para isso, porque ruiu mesmo. E um futuro desse plano físico, que é desse mergulho para entender as minhas fases, o que está na luz, o que está na sombra, ligado ao plano físico, ou seja, ligado à matéria, ligado ao financeiro, para que eu possa me reorganizar. É incrível, assim, adoro. Sempre me surpreendo com o tarô, eu vou sempre me surpreender. Já vou me acostumar com a surpresa, que haverá surpresa, mais do que não me surpreender mais. Já no plano astral, no plano da emoção, das ideias pelo emocional, inicia com a carta O Louco. O Louco traz essa coisa do aventureiro, traz essa informação do se jogar. Pode ver que ela está aqui na pontinha de uma pedra, está segurando só num galho, com um cristal na mão, mas aqui tem um lago, e dentro desse lago tem uma mandala. Mas ela não tem medo, né? Então ela está inclinada, como quem diz: eu vou me jogar, eu vou olhar para isso como uma possibilidade. Então o louco tem muito essa impulsividade, é uma energia da impulsividade. Então o emocional, ele vem dessa energia, dessa impulsividade. De fato, eu venho de um emocional aberto ao sentir, liberando mais esse sentir, coisa que eu tinha mais anteriormente. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho de água, gente. Então, o emocional, que anteriormente ele era muito mais controlado, eu não me permitia sentir em sua totalidade, que vem agora como esse louco do tipo: amiga, se joga, sentir você vai sentir de qualquer forma, então é melhor você se jogar e permitir-se do que bloquear, porque isso vai atrapalhar, inclusive, outras conexões, como a conexão com a espiritualidade.
No atual momento, o rei de paus, de novo, esse elemento, que é o elemento fogo, que fala da ação, mas também fala da espiritualidade, e esse rei, essa energia madura ir para fora. Eu não falei ali da rainha, que é uma energia masculina, né? Ela é interna, tá ali no plano físico que saiu, esse complemento trazendo essa energia masculina do rei de paus, que é para fora. Então, uma espiritualidade para fora, uma ação para fora, uma vontade para fora. Então, um movimento de ação que é para o externo, deixe de ser no interno. Então, o meu emocional, ele está voltado nesse momento para um movimento para o externo. E, de fato, estou trazendo para vocês aqui a abertura dos tarôs, vou começar a trazer uma série de informações sobre espiritualidade, sobre mediunidade, mapa de Odu, oráculos diversos. Então, estou trabalhando mais com essa energia da espiritualidade para fora. O projeto aqui na Escuta que Abraça para 2025 é de trazer esses vídeos falando e explorando um pouco mais esse lugar da intuição, da espiritualidade, para que a gente possa cada vez mais ter essa conexão com o nosso espírito, que é essa energia que nos dá movimento, e a partir disso se abrir para conexão com essa espiritualidade que está empregada no todo. Então é esse rei de paus que traz, nesse momento atual meu emocional, ele está de fato dessa forma. O cavaleiro de paus, cavaleiro é o jovem, o adolescente dentro do tarô. Paus, elemento fogo, entusiasmado com essa coisa da ação, com esse fazer e com essa espiritualidade. Então, é essa jovem que está ali com um atabaque, tocando, tem fogo, né, em todos os lugares. Então, são tochas aqui que estão iluminando, como se ela tivesse ali em algo como um ritual ou um luau. Sai fogo, inclusive, do centro do atabaque dela ali, do tambor, e ela muito feliz, e o cavalo ali ao lado dela. Então, essa energia do cavaleiro, dessa energia de ação, desse fazer, eles estão sempre próximos aí, às vezes, de alguns elementos que se conectam com eles, e o cavalo é um deles. E ela traz essa felicidade. Então, o futuro emocional, com essa jovialidade, com essa conexão com a espiritualidade, de forma mais simples, porque os jovens, eles inovam essa coisa da comunicação, né? Trazem essa facilidade. Então, eu vejo um futuro desse emocional trazendo essa jovialidade para minha comunicação sobre espiritualidade, sobre o fazer, sobre a ação, sobre mediunidade desses novos projetos. Muito bom. Estou muito feliz, gente, com essa tiragem. Tirando aqui para vocês, sem floreios, porque quando vocês vierem fazer jogos na Escuta Cabaça, é dessa forma, sem floreios. O Rei de Pentáculos. Tem muita carta da corte. Trabalho com cartas da corte e arcanos maiores para essa jogada, mas tem muita carta da corte aqui nesse jogo, madura, se conectando também com os páginas. Tem outros páginas que saiu, tem um outro página que saiu ali e outra rainha. Então, essa conexão mais velho e essa conexão mais novo. Esse rei de pentáculos que está ali no mental, ele está falando de um mental maduro, de um mental consciente. Uma linha que vem de um passado de um mental consciente, estruturando aí questões da matéria, do planejar, né, do aterrar, mas também do financeiro, do plano material. Então, para mim, chega como um lugar que eu vinha já tentando construir e que hoje tem um mental, uma força de mente para esse lugar mais responsável. Ele está aqui nessa biblioteca com esse lobo ao lado, um animal de poder super sábio também, vários animais de poder aparecendo, né? Apareceu ali o leão, apareceu o cavalo, agora está aparecendo esse lobo, e ele olhando esse pentáculo como quem diz, já estamos prontos. Ele está na biblioteca dele, tem vários livros aqui,
A mente já está pronta, e eu estou falando da mente estar pronta porque está aqui na linha do plano mental, tá? Vou repetir aqui os planos só para a gente recordar um pouco. Físico, plano emocional ou astral, e aqui o plano mental. Então, a primeira carta do meu plano mental é esse Rei de Pentáculos, que está ligado ao elemento terra, vinculado ao material, ao financeiro e ao planejamento, ao racional também. Então, a terra está no meu mental. E o meu mental com terra é muito bom porque eu sou uma pessoa de ar, do elemento, do naipe de espadas, que está ligado ao elemento ar. Então, eu sou muito do plano das ideias, do pensar, do concretizar pouco e de elaborar muito mais. E isso tem impactado muito no meu plano físico, e aí não sair nenhuma carta de espada no plano físico também me dá um alívio, porque não é mais hora de análise, é hora de colocar, de fazer, de realizar, de ser terra, de fincar, de aterrar. Então, meu mental também está conectado com essa informação. Mas ele também está conectado com o sentir, um pajem de copas. Pajem de copas fala, copas está ligado ao elemento água, que está ligado ao sentir, ao emocional. Então, na minha mente, que também tinha se distanciado um pouco desse sentir, até que eu me permito, lembra do louco? Lá dentro do emocional, falando, permita-se, eu venho dessa construção de me permitir sentir, e aí isso tá já no meu mental. Então, o mental que está dando espaço para esse sentir, que está deixando de querer elaborar sobre tudo, entender sobre tudo como se 1 mais 1 fosse 2, e não é. A gente já entende que 1 mais 1 são várias pessoas, né? Eu tô aqui falando com você, eu sou uma pessoa, mas quantas pessoas vão acessar esse vídeo? Ou falando de espiritualidade, eu estou aqui com meu mentor e com mais vários outros espíritos que possam estar junto comigo, observando essa análise do meu jogo de tarô. Eu acredito muito nisso, inclusive, gente. Então, esse Pajem de Copas me fala que é inicial ainda para esse mental, né? Uma criança aí do pajem, o início desse mental, permitir que o sentir faça parte, mas ele já permite, coisa que antes ele não permitia. Então ele deixa o sentir conversar com ele para que a partir disso ele possa buscar as informações e trazer alguma lógica se assim necessário for. Se não, eu também já tenho, hoje em dia, um sentir trabalhado que para entender que pode ser que as coisas não tenham esse sentido lógico agora, ou pode ser que eu não tenha entendimento agora. Então, não corte o sentir, sinta em sua totalidade e depois a gente vê o que acontece. E aí ele tem essa coisa da cabeça, né, aqui embaixo no chão, mas os pés nas nuvens. O caminhar tá ali como se tivesse descolado dele, ele volto dessa água. Então, é um jovem que se permite em totalidade esse sentir, um pajem de copas. O meu espiritual, rainha de espada. Então, até a minha energia da espiritualidade, ela está ligada ao meu elemento, que é o elemento ar, em sua maioria na minha constituição. Como eu sei na maioria da minha constituição, tanto pelo signo quanto o ascendente, os elementos que tem lá, porque eu olho meu temperamento, mas também no mapa de Odu. O mapa de Odu é algo que eu vou trazer mais vídeos para vocês também no futuro. Com um futuro próximo, viu? Com mais detalhes sobre o mapa de Odu. Então, essa rainha de espadas, o naipe de espadas está ligado ao elemento ar. O elemento ar está ligado à mente, ao pensar. E aí essa rainha, ela está olhando para esse futuro, para esse horizonte ali, segura de si, porque ela está ali com a espada, se ela precisar, a espada está ali. Ela não está usando ela agora, não precisa estar apontada, mas está ali, o que traz segurança para ela, e ela pode olhar para esse horizonte.
Então, uma espiritualidade que está voltada para esse lugar mais do pensar. Eu estudo bastante sobre espiritualidade, tenho intensificado cada vez mais os meus estudos sobre mediunidade para poder trazer mais informações para vocês aqui. E no futuro, quem sabe, a gente montar um grupo de estudo voltado e focado em mediunidade. E por isso eu sinto que, de fato, esse espiritual está num lugar mais filosófico, mais mental, mais do pensamento. Essa é a leitura, então, minha, Luciene, né, de como estão as minhas energias. Vou fazer um review rapidinho para vocês dessa jogada. Então, a gente tem aqui, no plano físico, as minhas energias vêm de uma jovialidade, uma vontade de fazer, do ser, estar e do realizar. Chega nesse momento presente com essa rainha de pentáculos, com essa firmeza, essa terra, esse aterrar, essa matéria e esse olhar para o financeiro mais maduro, com coisas que estão ruindo sem o meu controle, porque a fase em que eu podia controlar e observar isso não foi feito, então vão ter coisas que vão ter que se fechar de forma abrupta mesmo, para que algo novo possa surgir, para um futuro em que eu compreendo que é necessário esse mergulho dentro desse aspecto físico e material, e desse mergulho entender as minhas fases, mas também as minhas dualidades entre a luz e a sombra nesse plano físico. O que está claro para mim, mas o que ainda precisa de mais informações. As minhas energias do plano emocional falam da jovialidade e dessa impulsividade do louco. Ele vai, faz, se joga, se arrisca, ele confia e se arrisca para que a reação ele saiba lidar com isso depois, em fase de amadurecimento. Então, é um emocional que está se permitindo sentir, numa conexão com a espiritualidade e com o maduro, com uma ação, um fazer, com fogo, elemento fogo, que está ligado ao naipe de paus. E aí esse leão aqui, como que diz, você é o rei, o emocional já está maduro o suficiente para essa entrega, para esse fazer. E um futuro com o emocional mais descontraído, mais relaxado, com esse cavaleiro de paus, que é essa jovem tocando esse atabaque, se divertindo, dançando, observando esse cavalo, esse animal de poder que é imponente, que é formoso, mas que também é muito inteligente. O mental com o rei de pentáculos, que fala sobre essa maturidade já desse mental ligado ao material e ao financeiro. Ele olha ali, ele já tem o conhecimento, ele está na biblioteca dele, ele já tem o conhecimento sobre essa parte dele material, do que tem que ser feito, e aí ele contempla esse lugar que ele construiu com o animal de poder, esse lobo. Mas também o mental que se abre ao sentir com esse pajem de copas, que é o início do elemento água, que está ligado ao emocional. Então, é o mental que se permite sentir, que se permite se conectar com esse inicial do sentir, com essa jovialidade desse sentimento, desse emocional. Então, eles estão conectados. E o plano espiritual, a minha energia da rainha de espada, meu principal elemento, que é o elemento ar, vinculado a esse lugar da espiritualidade. Então, o pensar, o elaborar, o filosofar sobre o plano espiritual. Gostou do jogo? Deixa aí nos comentários. Esse jogo se chama Plano Geral, vai falar sobre as energias do plano físico, emocional, mental e espiritual. Um jogo, uma jogada disponível aqui na Escuta que Abraça, que assim como eu estou fazendo, trazendo para você que essa jogada toda, com essa visualização, você também vai poder fazer, inclusive escolhendo as suas cartas. Vem para a Escuta que Abraça, que nós queremos te escutar.